Rádio Manaim anunciando o Evangelho Eterno, 6h31, 6h31, horário de Brasília, desta sexta-feira, abraçando os nossos irmãos em todo o país, também no exterior. Deixa eu mandar um abraço aqui ao nosso querido irmão Jefferson, a sua esposa, irmã Kátia, e também o Samuel, que estão lá em Portugal, trabalhando. Recebi a foto aqui no meu WhatsApp, estão lá fazendo um trabalho belíssimo lá em Portugal, né? Lá nós já estamos no fuso horário, Portugal está à nossa frente algumas horas, né? De acordo com o fuso horário. E eu recebi aqui a foto dos irmãos trabalhando lá, que coisa maravilhosa, hein? Belo trabalho. Estão trabalhando e ouvindo a Rádio Manaim. A madrugada em Portugal é quase às 11 horas da manhã. Então, um grande abraço a vocês aí. Deus abençoe, viu? Nosso irmão Jefferson, a Kátia e também o Samuel. Tá bom, Samuel? Deus abençoe vocês aí. Também mandou um grande abraço a nossa querida tia Lu, a Heloísa, tia Lu de Barcelona 3 na Serra, que está aniversariando hoje. Grande abraço, minha querida irmã. Tia Lu, um grande abraço a você, que Deus te abençoe, viu? Feliz aniversário. Também quem está aniversariando é a irmã Eneike. Ela é de Porto, lá em Portugal. Ah, sim. Ela morava aqui em André Carlone, aqui na Serra, na Grande Vitória, e agora está morando lá em Porto, em Portugal. Grande abraço, minha irmã. Feliz aniversário, tá bom? Também quem está aniversariando hoje é o nosso querido pastor Manuel Bento, completando 59 anos. E coisa boa, hein, pastor? Graças a Deus, que Deus abençoe isso ainda mais, com muita saúde, viu? Deus abençoe, pastor Manuel Bento. Feliz aniversário, meu querido pastor. Quero mandar um abraço ao pastor Francisco Reis, aí de Recife, em Pernambuco. Aliás, não só o pastor Francisco Reis, mas aos irmãos que estão aí no Manaim de Pernambuco, os voluntários preparando-se para o seminário, para que os irmãos possam participar. Grande abraço aos irmãos voluntários aí do Manaim de Pernambuco, também ao pastor Francisco Reis e a irmã Suzana, aí na cantina do Manaim de Pernambuco. Um grande abraço a vocês, obrigado pelo carinho, tá bom? E também um abraço ao nosso pastor Peterson Favorite, que está ali no 0800 do presbitério, né, trabalhando. Um abraço, pastor. Não é fácil não, hein? Né? São 24 horas, né? Os pastores ficam lá de domingo a domingo, de mês a mês, de ano a ano, de janeiro a dezembro. E o Senhor tem dado uma bênção ali aos pastores e também às pessoas que ligam para o 0800. Eu não sei se o nosso irmão Josias se pode colocar na tela, se for possível, o 0800 que atende aos irmãos que ligam do Brasil inteiro, né? Isso, obrigado. Tá aí na sua tela. 0800 707 3076. 0800 707 3076 é uma assistência à oração ao visitante, né? Você que está conhecendo a obra agora pela primeira vez, já ouviu falar, foi no seminário a primeira vez, foi na igreja, está precisando de oração, está numa situação delicada, ligue, o telefone está aqui. Pode ligar qualquer hora do dia ou da noite, tá bom? Da semana, do mês, e você será atendido ali por um pastor que vai orar com você, tá bom? Obrigado, Josias, pelo colocar na tela aí pra gente. Queridos, nessa manhã estamos aqui com os pastores Rodrigo Marquesi, Sérgio Gastaldi, Humberto Ferreira e Walter Plácido. O texto trazido nessa manhã pelo pastor Rodrigo Marquesi vai estar aí na sua tela. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 6, verso 1, que diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Ele está falando de quem? Está falando dele mesmo, de Isaías, né? O profeta Isaías. Aliás, o profeta Isaías, ele era um profeta palaciano. O que é isso? Ele vivia dentro do palácio onde estava o rei Uzias. Há até uma informação de que Isaías, havia laços de parentesco com o rei Uzias. Mas o importante é que Isaías, ele vivia ali no palácio. Ele tinha como referência o rei Uzias. Ele cresceu vendo o rei Uzias agir, tomar decisões. Ele viu, né? Então o rei Uzias era uma referência para ele. E Isaías, então, ele escreve e diz: olha, no ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor. Ele viu o verdadeiro rei. E ali ele teve o seu chamado.
para ser um profeta de Deus. E aqui quando ele fala, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, não é apenas uma referência cronológica da experiência de Isaías. Não. Era uma figura importante, no ensino que Deus queria ensinar não somente a Isaías, mas a nós também hoje em 2024. Isaías nessa época era um jovem. Uzias foi um rei respeitado, admirado, fez boas obras, mas foi somente quando Uzias morreu, pastor Rodrigo, é que os olhos de Isaías viram o verdadeiro rei, o Senhor dos Exércitos. Muitas vezes, Uzias, agora fazendo aqui uma analogia, Uzias tem que morrer na nossa vida para... O senhor falou isso na mensagem, né? O Uzias tem que morrer na nossa vida para que a gente possa crescer, para que a gente possa prosperar, para que a gente possa ver o rei, para que a gente possa ver o reino de Deus, para que as revelações do Senhor possam ser latentes na nossa vida. Uzias aqui é a figura daquilo que nos atrapalha a ver o Senhor Jesus, daquilo que nos atrapalha para o chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Uzias tem que deixar de viver na nossa vida para que nós possamos ver o rei, porque foi quando Uzias morreu que eu vi o Senhor, ele viu a glória de Deus. Uzias ele estava sendo um empecilho na vida do jovem Isaías. Paz, Senhor pastor Rodrigo Marques. A paz do Senhor a todos. Bom, dentro dessa sua introdução, né? Então, Uzias, ele interferiu no culto. Interferiu. Perfeito. Então, ele interferindo no culto, ele propôs modificá-lo, né? Então, Isaías, né, vivendo, né, este ambiente, né, por certo, trazia com ele também uma prática, né, vivia um culto, né, que não era aquele que o Senhor havia estabelecido. Né? Se o senhor me permite, eu acho que vai ajudar em alguma coisa. Em 2 Crônicas, capítulo 26, diz assim, verso 3, diz assim: era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar. Ele começou a reinar com 16 anos. E verso 4, diz assim, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme o que fizera Amazias, seu pai, porque Deus ia buscar a Deus nos dias de Zacarias, era sábio nas visões de Deus, nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Agora é que entra o detalhe. Aí no verso 15 diz assim, também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros, era muito inteligente, que estivessem nas torres, nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras, e voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado pelo Senhor, vírgula, até que se tornou forte. Aí que é o problema do homem. Quando ele se sentiu forte, poderoso, o ego dele estava inflado. Subiu no seu coração. Aí foi a queda, né? Exatamente. Então, Isaías vinha, né, essa interferência do culto, né? E este momento da palavra nos mostra exatamente, né, uma mudança na vida de Isaías quando, né, ele vê os céus abertos e ali ele contempla toda a glória do Senhor, né? Porque a palavra diz que o séquito do Senhor enchia o templo, né? Que fala, né, de toda a estrutura que está estabelecida, né, das pessoas, né, que estão ao redor do trono do Senhor, né, tudo aquilo que, né, foi ali posto na eternidade, né, em adoração ao Senhor, né, o louvor, né, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Então, ele vê isso, passa a ver isso, agora não naquele culto que ele estava, né, acostumado, né, que talvez tenha se tornado uma rotina na vida dele, mas agora ele viu algo novo, ele viu um culto na eternidade, ele viu um altar onde havia fogo, havia brasa, né? Ou seja, da mesma maneira hoje, né, não basta termos consciência a respeito do culto, não basta simplesmente, né, termos a nossa rotina dos cultos diários, mas qual é o propósito do culto na nossa vida, né? Então, sermos ouvintes, né? Mas quando nós abrimos o nosso coração para participarmos do culto profético, para participarmos do nosso grupo de assistência, participarmos do culto da madrugada no nosso dia, do grupo de assistência, né? Quando nós nos envolvemos na assistência do culto, né?
Então, quando tu vê que há um passo além, né? Há um culto diferente, né? Tem brasa, tem dons espirituais, tem a manifestação do Senhor, tem a direção do Senhor para a mensagem, para os louvores. Então, Isaías, ele é trazido pela mão do Senhor para essa nova experiência na vida dele, mesmo com as suas condições, né? Porque ele mesmo diz, né? Sou um homem de impuros lábios. Mas o culto, ele tem um propósito de restaurar, de salvar, de renovar. Tanto que já desde o princípio do livro de Isaías, né, as primeiras profecias em que ele foi usado, né, está nesse sentido. Quando o Senhor mostra a situação na vida do homem, daquilo que ele está vivendo, inclusive a própria profecia fala, né, que se não fossem os remanescentes, né, seríamos como os de Gomorra, né? Então havia ali, né, um limiar muito estreito, né, a respeito, né, de um determinado comportamento que poderia ser definitivo para a morte, né? Mas o Senhor profeticamente chama o homem para lavai-vos, purificai-vos, né? Tirai a maldade dos vossos corações, né? Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça, né? Tratai a causa das viúvas. Então o Senhor coloca, né, diante das nossas vidas, né, todo um propósito, né, toda uma proposta. Então Isaías, né, ele vem para este renovo na presença do Senhor, quando ele não foi rejeitado, apesar da situação dele, né, porque ele faz a sua confissão, né, ele fala que o divisor, né, na vida dele foi exatamente quando ele passou a ver o Senhor com profundidade, né, e ali, né, ele foi beneficiado porque a partir daquele momento ele passou a ouvir a voz do Senhor. Isso, ele disse, depois disso eu ouvi a voz do Senhor, né? Depois que ele tomou uma posição, porque enquanto Uzias reinava, ele não tinha visto a glória do Senhor, ele não tinha a tenaz não havia sido tocada nos seus lábios, ele não tinha percebido o culto que ele estava vivendo, né? Porque Uzias interferia. O culto que ele estava vivendo é o que está dito aqui no capítulo 1, verso 22. Que a prata se tornou como escória e o vinho se tornou como água. Perfeito. Então não havia mais prata, não havia mais redenção, não havia mais alegria do Espírito Santo. Era um culto social, uma rotina, né? E o culto não pode tornar isso na nossa vida. Exato. Né? Eu vou porque estou acostumado. Não, de maneira alguma, né? Essa experiência que Isaías teve, para ele ter essa experiência, ele teve que tomar uma postura. Ou seja, Uzias teve que morrer. Porque senão ele estaria até hoje lá, um profeta palaciano. E a profecia disse, né? Tirar-te-ei toda a impureza. Né? Sou um homem de impuros lábios, né? Mas a promessa do Senhor, eu vou tirar a impureza da sua vida. Né? E ele abriu o coração para isso. Né? Que maravilha. Deixa eu chamar aqui o pastor Sérgio Gastaldi, o pastor João Batista. O pastor João Batista. Agora aqui que eu liguei o nome com a pessoa, né? Lá, ele mora na Vila Palestina, aqui em Cariacica. É isso, nosso querido pastor. Ele diz assim: Kleber, coisa maravilhosa é quando o servo entende que o Senhor é o rei e que é o Senhor que precisa governar a nossa vida. Manda um abraço aí para os pastores presentes. Tá bom, pastor? Obrigado, pastor João Batista aqui. Que honra, hein? Que honra. Que bom. Maravilha. Às vezes a gente manda abraço, ele não ouve, né? Agora ele tá ouvindo. Agora ouviu. Nosso abraço aí, João. Pastor Sérgio Gastaldi. Amém. Pegando esse gancho aqui do pastor João Batista, né? Quando o servo entende que não Uzias, mas é o Senhor dos senhores que precisa reinar e governar a nossa vida, muda todo o panorama e faz todo sentido, né, pastor? Faz todo sentido. Esse gancho é bom, hein? Não é? É bom. Gostei. A participação do pastor aí. Porque a gente vê duas situações, né? A gente vê o rei Uzias, que começa a reinar, né, muito bem, conforme foi falado aí. Inclusive bem porque ele atendeu a diretriz do pai dele, acompanhou, né? Começou deu bem, sequência, né? E você vê que tem aí uma bênção para aqueles filhos que atendem, que são obedientes a pai, a mãe. Então Deus o abençoou, né? Conforme você leu no verso 4, fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias seu pai. E diz a palavra ainda que ele, nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ele prosperou tanto
que ele se sentiu forte, né? Confiou em si mesmo. Então aí que está o problema, Esse né? é o problema. Confiou em si mesmo e aí ele achou que podia interferir no culto, fazer aquilo que quisesse. E os sacerdotes tiveram que reclamar com ele. Não, não é assim. Né? E aí ele se indignou com isso aí e deu no que deu. Por outro lado, a gente vê também Isaías, que também estava confiado em alguma coisa, né? Conforme nós já falamos algumas coisas que os irmãos já falaram, Isaías, ele era palaciano, né? Isso. Vivia no palácio, certamente. Tinha comida, tinha bebida, roupa lavada, segurança. Dá tudo certo. Certo. E ele vivia ali certamente porque ele tinha influência, né? Conforme você mesmo falou aqui no início, aqui em off, né? Ele era parente, né? Aparentado com o rei. Isso. Então ele tinha uma situação de conforto. Ou seja, ele confiava naquilo que ele tinha, relacionamento com o rei. Certamente desfrutava de algumas, entre aspas, regalias, né? Verdade. Então ele estava meio que acomodado nisso. Então o rei acomodado na sua força e Isaías acomodado na força do rei. Mas aí vem a palavra, no ano que ele morre, alguma coisa muda na vida dele. Aí ele vai pro templo. Vai pro templo. Isaías vai buscar o Senhor. Vai buscar o Senhor. E interessante que ele morre, diz a palavra que quando ele comete aquela falha, aquele erro, né, de oferecer ali o incenso, que não era função dele, ele se tornou leproso até os dias da sua morte. O senhor sabe quem fez isso também e deu problema? Eu lembrei que agora você falou Saul. Saul. Não é? Então nos traz lições bem significativas, né? Pra gente não se apoiar no nosso, não confiar naquilo que é a nossa força, não se estribar naquilo que é o nosso conhecimento, mas confiar no Senhor. E o senhor me fez lembrar aqui também, pastor Sérgio, Provérbios. É bom, né, a gente estar conversando sobre o Senhor. Lembrei aqui. É Provérbios 3, verso 5. O Senhor diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes. O Senhor usou a palavra aí, estribes, né? Estribar. Não se apoie. Estribar é apoiar no seu próprio entendimento. Reconhece-o. Reconhecer quem? O Senhor. Em todos os teus caminhos. Aí entra a nossa parte. Então, aí entra a parte de Deus, né? Então, Deus endireitará os teus caminhos. Olha só. Nós temos que confiar no Senhor de todo o nosso coração. Nós não podemos nos apoiar no nosso próprio entendimento, na nossa própria inteligência. Nós temos que reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Então, Ele endireitará as nossas veredas, os nossos caminhos. É exatamente isso que Ele não fez, né? Que Ele começou bem, mas Ele não fez isso. E Paulo fala assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O que é importante para Deus não é quando você começa a carreira, é quando você é como você termina a carreira. E Uzias aqui não terminou muito bem, né, pastor? Faltou isso aí, confiar no Senhor e não nele. Exatamente. Glória a Deus. Deixa eu conversar aqui com um amigo do pastor João Batista, pastor Humberto Ferreira. Humberto Ferreira, pastor, quando percebemos que porque o pastor Sérgio Gastaldi usou uma palavra aqui que eu gostei muito. Aliás, o pastor Rodrigo, Uzias tentou interferir no culto. E quando a gente vê Uzias tentando interferir na nossa vida também, porque hoje nós somos templo do Espírito Santo, não é? Nós somos templo do Espírito Santo hoje. A iniquidade já foi tirada. Isso. E fomos purificados do nosso pecado. Perfeitamente. Mas quando nós percebemos que Uzias está querendo interferir, a gente tem que dar o grito. Não tem como deixar Uzias interferir na nossa vida. Quando eu falo Uzias aqui, eu estou me referindo, obviamente, ao comportamento, aquilo que Uzias, o rei Uzias, ele fez. Ele tentou interferir no culto. Não era a função dele fazer o que ele fez. E mesmo quando ele foi repreendido pelo sacerdote, ele bateu o pé, ele insistiu, ele não gostou, né? E como o pastor Sérgio deu no que deu. É verdade. O senhor, ele ficou leproso. Ele foi retirado do templo. Ele viveu longe do templo. Ele morreu sozinho, excluído. Olha que coisa triste, né? Por isso que nós não podemos deixar que Uzias, ou seja, não podemos deixar Uzias agir em nós. É preciso confrontar Uzias. E como é que a gente confronta Uzias? Deixando o Senhor reinar na nossa vida, o Espírito Santo, né? Só complementando, claro, né? Claro, para contribuir com o pastor Humberto, essa semana nós tivemos, não é,
o programa de Pastor para Pastor, que falou sobre o grupo de intercessão, né? Sobre os cuidados, sobre as atenções, sobre o zelo, né? Com os dons espirituais. É interessante, Kleber, porque assim, eu sempre digo que Deus cria situações, né, para que haja salvação, para que o homem tenha uma experiência com o Senhor, né? Ele cria uma situação para que, né, o homem venha à presença do Senhor. Então, Isaías, ele deixa registrar que no ano em que morreu o rei Uzias, que foi uma situação. Isso. Deus criou uma situação ali para que ele fosse até o Senhor, mudasse o comportamento. Senhor, mudasse o comportamento. Ele vai ao templo. E quando ele vai ao templo, então ele vê algo extraordinário acontecendo ali. Ele teve uma visão. Não foi experiência que ninguém contou para ele. Não foi o que o rei falou, a história do palácio. Mas ele viu algo extraordinário dentro do templo. E a nossa ida ao templo é para isso. A nossa ida ao templo é para ver quão extraordinário Deus está operando. A glória do Senhor. Verdade. Então ele viu ali toda a ordem do culto. Ele viu ali reverência, ele viu o louvor, ele viu o temor, né? Tudo na pessoa dos serafins que estavam ali. Né, com as asas, né? Eram 6 asas, né? 2 voavam, com 2 cobriam o rosto e com as 2 eles cobriam os pés. Então está relacionado ali com reverência, com temor, né, e louvor. Uma das coisas que me chamou a atenção quando eu fui para a igreja, já até comentamos aqui com você, né, a respeito, quando nós falamos a respeito do chamado. Começou a caminhada. O que me chamou a atenção foi a reverência que o culto começou. Eu tinha ido já a várias outras igrejas, mas nunca eu cheguei numa igreja que começasse um culto de joelhos clamando pelo sangue de Jesus. Quando eu vi isso acontecendo na igreja, primeira vez que eu entrei, foi convidado, né, toda a igreja se ajoelhar e clamar. Eu já levantei do joelho dizendo assim, aqui é o meu lugar. Então, algo diferente aconteceu ali e os meus olhos estavam abertos para ver o que estava acontecendo ali naquele templo. E desde então, né, o Senhor tem aberto o nosso entendimento para isso. O culto é para isso, é para que os nossos olhos vejam esta operação do Senhor. E a bênção está acontecendo. Nem sempre é para mim, mas é para aquele que está do lado, que está vendo, que está ouvindo. Né? E eu vou me alegrar tanto quanto ele. Porque é participante tanto participante, quanto. Né? Exatamente. O culto foi para isso. Nós estamos aprendendo algumas mensagens sobre o culto. Né? Então, Deus instituiu o culto para nos abençoar. Isso já teve essa experiência de alguém e você pergunta, como é que foi o culto ontem? Não, o culto não foi bom, não. Quer dizer, o culto foi excelente. Foi excelente. Não estava Os bem, atos né? de justiça do Senhor estavam lá. O Senhor estava lá. Então, o Senhor tá ótimo, está excelente. Os anjos do Senhor estão operando. Né? As operações de maravilha. Exatamente. Há o temor, a reverência, ao louvor, tudo acontecendo. Inclusive, na minha juventude, pastor Humberto, né, eu tive um amigo que aceitou o Senhor antes de mim, né? Sim. Ele foi na frente. Aí teve um dia em que eu encontrei ele e ele falou para mim, eu fui ao culto ontem e o Senhor falou. Quando ele disse assim, o Senhor falou, daí me chamou a atenção, né? Eu fiquei pensando, né, como assim o Senhor falou, né? E isso foi uma semente ali, despertou em mim, né? Compreender o que era essa expressão, né? O que era esse momento que ele havia dito, que havia acontecido no culto, o Senhor falou, né? E a partir dali, né, eu comecei um novo passo, né? Porque isso ali houve um despertamento. Só pela essa colocação que o irmão falou a respeito do culto, do acontecimento do culto. Uma palavra, né? Uma palavra. Quer ver uma coisa? Quando os dias agem na nossa vida, vamos supor, culto hoje, o pastor Humberto está pregando. Aí trouxe a mensagem. Aí eu tô lá no culto, aí eu tô lá e penso, se o pastor Humberto eu pregava aqui, Uzias está usando na minha vida. Isso é o agir de Uzias, né? Podia ter feito isso, seria muito melhor. Ou seja, não, cada um na sua função, né? Quer ver um culto que as pessoas que estavam perderam e não aproveitaram
poder de cura do Senhor, que saiu virtude, quando o Senhor curou aquele homem coxo no tanque de Betesda. Sim. O Senhor, Jesus, ele não fala o nome do homem. Ele não fala Pedro, João, Manuel, não fala o nome. Ele fala, levanta, toma a tua cama e anda. A palavra de poder foi proferida pelo Senhor. E a Bíblia diz que a palavra do Senhor não volta vazia. Quem ouviu e deu crédito, levantou e andou. Que foi o caso daquele homem. Mas havia mais outras pessoas que estavam ali que eram coxos, né? E eles ficaram sentados e continuaram 38 anos. 38 anos, mais anos ali. Porque quando o culto está acontecendo, o Senhor está curando, libertando, não é? O Senhor dá uma visão, estou curando. Se você tiver no culto e der crédito, porque Deus, ele fala em todos os nossos cultos, todos, não é? Através ali do a gente estava conversando esses dias, falando assim, ele estava ali antes de Jesus nascer. Jesus morre com 33 anos. Ele estava lá há 38. Então, antes de Jesus nascer, ele já estava lá. Aleijado. Olha que situação. Paralítico, né? E ainda questionando, né? Senhor, ninguém me ajuda. Toda vez que a água se agita, alguém vai antes de mim. Toma tua cama, levanta e anda. Pronto. Chegou a bênção para ele. Toma posse da bênção do Senhor. É a palavra do Senhor que é poderosa. Uma palavra só. Uma palavra só. O Senhor criou o mundo que nós estamos aqui nele, né? Pela palavra. Isso. E ali estava a palavra de poder. E ele não tomou, aquele homem tomou posse, mas os demais não tomaram. Como acontece no nosso culto também. A importância, né, de estar na presença do Senhor. Olha só. Que coisa gloriosa. Os nossos argumentos caem por terra. Não adianta. Né? Você pode ser palaciano, pode ser o que for, amigo do rei. Mas você entrou na presença do Senhor, algo extraordinário acontece. Glória a Deus, né? Que coisa maior. Que a glória do Senhor se manifesta, né? Meu Deus do céu, que coisa gloriosa. Deixa eu chamar aqui também o pastor Walter Plácido, está aqui conosco, né? Agora nós temos aqui, pastor Walter, de que quantos dias morreu, ele não morreu assim, morreu, acabou. Não. Ele foi retirado, ele foi, né? Foi colocado numa casa à parte, ele foi excluído do templo e foi gradativamente ali, ou seja, é um processo. Os dias não saem da sua vida assim, no estalar de Deus. É um ato e processo também. Como assim é o caminhar da igreja? Ato e processo. Você se converte, agora tem um caminhar, que é o processo. Ou seja, a pessoa que está nos ouvindo agora, quem é Uzias na vida das pessoas? É um vício, né? É uma forma de pensar, é uma postura, enfim. Uma razão humana, né, da carne. Isso não sai da noite para o dia. É um processo. E como é que é esse processo? É você deixar que o Espírito Santo entre na sua vida, né? Que o Isaías diz assim, olha, ele colocou na minha boca uma tenaz, uma brasa viva com a tenaz, ou seja, mudou o falar, mudou o ver, mudou a postura, mudou a forma de pensar. Isso é gradativo também, né? Não adianta a pessoa falar, não, vou mudar hoje. Tá bom, se não for o Senhor estar com você, não adianta, vai ser apenas uma falácia. Paz do Senhor, pastor Walter. A paz do Senhor. Você tocou num ponto aí interessante, porque há algum tempo nós tínhamos uma aula, né, que era síndrome da queda espiritual. Meu som lembrou, agora foi longe, hein? Não. Nossa, né? Décadas de 90. E a gente entendia que a queda espiritual ela é um processo, né? É verdade. É algo que vai gradativamente na vida da pessoa, na medida que ela deixa de vigiar, na medida que ela deixa de buscar o Senhor, à medida que ela deixa a murmuração entrar no seu coração. É verdade. Né? Quando ela vai ver, né, já está numa situação, às vezes, distante do Senhor. A gente está falando muito sobre o rei Uzias aqui, né? Mas existe um paralelo interessante na história dele e de Isaías. A palavra diz assim, lá em Eclesiastes, o texto aqui, diz assim, Eclesiastes 7:8. É melhor o fim das coisas do que o começo. É verdade. Então, não adianta começar tudo muito bem. É bom que comece bem, evidentemente. Um casamento bem iniciado, uma caminhada bem iniciada é muito bom. Mas o mais importante é que se termine bem também. Verdade. Né? É que as coisas tenham um desfecho, né, bom. Não adianta começar muito bem e no meio do caminho, né? Então,
como os irmãos já falaram bastante aqui, né? O rei Uzias, ele teve um bom começo. Buscou o Senhor, teve vitórias, né? Expandiu o território. Mas quando ele se sentiu forte... Esse é o problema. Então, quando o homem ele começa a se sentir forte, já tenho tantos anos, né? Na igreja, já sou diácono, já sou obreiro... Os celeiros estão cheios, né? Já está tudo bem comigo. Aí é quando ele começa, né, a deixar de ler a palavra, começa a achar que não precisa mais de estar na EBD, ele já sabe de tudo já. Seminário eu não vou porque eu já sei de tudo. Não precisa mais fazer seminário. Esse então, ele está se sentindo forte, já é o autossuficiente. Então, é quando vem a queda, né? A altivez precede a queda, não é isso? Eu lembro a soberba precede a queda. Eu lembro de um que também tentou isso, alguns milhares de anos atrás, que tentou fazer isso, não deu certo também não. Pois é. Uzias, ele não adulterou, ele não virou idólatra, ele simplesmente deixou a soberba. Isso, o ego, né? O ego dele inflou demais. E isso é uma coisa muito natural na vida do homem, porque todo o homem ele está sujeito a isso. E é algo que nós precisamos estar vigilantes na nossa vida. Ele era rei, ele era, né? Mas muitas vezes, mesmo nós não sendo reis, mas nós somos os protagonistas, né, da nossa vida. E muitas vezes, né, se não vigiarmos, não deixar também, nos sentir também, né, sem a necessidade de estar buscando o Senhor, de estar orando, de estar buscando o Senhor na madrugada. Outro culto? Não, a gente precisa todos os dias estar nos cultos, né? Precisamos sempre estar buscando o Senhor para que sejamos renovados. Precisamos estar sempre na dependência do Senhor. Agora, Isaías já foi diferente. Isaías começou mal. Quando o Senhor falou com ele, ele falou assim: olha, eu sou um homem pecador, de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Né? Então, ou seja, como os irmãos falaram aqui também, era uma pessoa acomodada ali no palácio, aquela vida tranquila, para que ele vai, né? Mas quando ele viu o Senhor, então ele percebeu que o Senhor tinha algo, né? Ele olhou e havia um trono. Interessante que o trono de Uzias possivelmente foi ocupado, né? Acho que foi Jotão, o filho dele, né? Mas quando ele fala o ano que morreu o rei Uzias, a morte de um rei é um fato notório para um povo, né? Poxa, ano tal, você lembra de quê? Eu lembro da morte do rei Uzias, né? Na nossa vida, em nossas vidas, existem momentos marcantes também. Poxa, o ano do nascimento do meu filho, o ano do meu casamento, o ano que eu, né, passei no vestibular, no concurso, alguma coisa assim. Existem os fatos marcantes. Para Isaías, o que marcou foi quando ele viu o Senhor, né? Naquele ano, enquanto todo mundo estava preocupado, agora, né, como é que vai ser? Quem que vai assumir o trono? Ele viu o Senhor ocupando um trono eterno. Ali mudou toda a vida dele. Ou seja, ele não precisava estar ligado diretamente mais ao poder terreno, né? O trono terreno talvez ficou desocupado por algum tempo ali, mas o trono eterno estava ocupado. O Senhor estava no controle de todas as coisas. O Senhor é aquele que coordena todas as coisas. Seria mais ou menos assim, para a gente mostrar para os irmãos que estão em casa. É como se Deus estivesse dizendo, e estava dizendo mesmo para Isaías: olha, o rei da terra morreu. Isso. Mas eu, o Senhor, reino soberanamente aqui. Toda a terra. Foi isso que Deus estava querendo mostrar para ele. A palavra de Deus diz, né? De eternidade a eternidade tu és Deus, né? Então, por mais que o trono humano esteja desocupado, por mais que o mundo esteja sem direção, sem um governo, existe um Deus assentado no trono, que tem governado todas as coisas, que está no controle de todas as coisas e que tem cuidado do seu povo, daqueles que se achegam a ele. Glória a Deus. Pastor Rodrigo, o pastor Peterson, ele mandou uma mensagem aqui que eu acho muito interessante. Ele disse assim: Kleber, quando Isaías diz eu vi, essa expressão no hebraico original quer dizer olhar intencionalmente, é discernir. E ele diz: precisamos ter esse entendimento, esse discernimento a cada dia relacionado à obra do Espírito da nossa vida. Temos que discernir isso, o agir de Deus, né? Desejar conhecer o Senhor. Uzias fica de lado. Não, deixa os Uzias para lá, vai conhecer o Senhor. Examinar a palavra, a doutrina,
entender o projeto de salvação, né? Deixar se cumprir a vontade do rei na nossa vida, não a vontade do homem Uzias. Gostei dessa colocação dele. Nós temos que ter essa visão agora, ter esse entendimento de obra, da doutrina, examinar a palavra, entender o projeto de salvação. Uzias tem que ficar de lado da nossa vida, pastor. Gostei. Obrigado, pastor Peterson. Essa colocação foi pertinente. O Senhor fala, ele se manifesta aqui no livro de Isaías, dizendo que ele já estava farto dos holocaustos, né? Cansado das procissões e das ofertas que eram apresentadas a ele. Então o Senhor propõe um novo culto. Né? Então, quando filho meu, dá-me o teu coração. Então é a verdade de cada um, é a sinceridade, né? Então esse olhar intencional de Deus, né? Colocando diante da vida do homem, né? Uma nova experiência, um novo caminho, uma nova posição, uma nova postura, um novo comportamento, um novo pensamento, uma nova forma de vida, né? Então o homem, né, se desprender, né, de todo o costume, né? Porque era um costume ali apresentar ao Senhor o sacrifício, trazer os animais, né? E o Senhor fala que não quer mais isso, que o Senhor já está farto. O Senhor nem diz que está cansado, ele fala que está farto disso, né? Isso não tem efeito nenhum mais dentro daquilo que é a obra do Senhor, o projeto de Deus, né? Então a postura, o comportamento, né? A sinceridade do coração, a verdadeira adoração, é isso que agora o Senhor tem chamado o homem a viver, né? Então Isaías, ele vive essa experiência, né? Vendo o Senhor, vendo um novo culto, né? Uma nova alegria, né? Ele viu a alegria na eternidade, né? João viveu isso também, sobe para cá e mostrar-te as coisas que em breve devem acontecer. Então até estamos entrando agora no livro de Apocalipse, né? Então está muito interligado essa maneira como Deus quer se revelar, a revelação de Jesus Cristo, né? Então a revelação está aí, né? Para que o homem creia, para que o homem, né, glorifique, para que o homem cante, né, essa grande salvação, essa redenção, para que, né, aquilo que um dia se perdeu, como a palavra diz, né, a prata em escória, o vinho em água, para que seja restaurado na vida do homem, né? Então o Senhor e o culto ali que Isaías viu é que tinha brasa, tinha fogo, né? A tenaz foi estendida em direção ao homem necessitado, né? Então quando nós, e até a nossa experiência, né? Quanto mais nós necessitados estamos, chegando na casa do Senhor, maior é a nossa experiência naquele dia, né? Quando o homem traz, né, esse sentimento, como o pastor Walter colocou, de que tudo está bem, né, há uma medida, há um alcance. Mas quando nós nos colocamos na presença do Senhor como necessitados, quando nós estamos ali na nossa batalha, né, está ferrenha, né, uma prova, né, que estamos vivendo e a necessidade de se derramar diante do Senhor, daí nós vamos muito além, né? Daí é como aquele que está longe do altar, mas ele se aproxima agora do altar porque ele não pode sair do culto da casa do Senhor naquele dia sem um sinal, sem uma resposta, né? Então Deus quer se revelar, Ele está se revelando, né? A igreja está se fortalecendo a cada dia. Então o dia está perto, todas as coisas estão por se cumprir, né? E o Senhor tem pressa nesta hora, para que o homem viva também essa experiência que está aqui na palavra, que Isaías teve, né? Vendo o Senhor na vida dele, o Senhor se revelar, o Senhor falar, né? Um Senhor que não está mudo, né? Havia ali muitas idolatrias, né? Deuses mudos, né? Que não falam, mas o Senhor fala, né? E a glória do Senhor, o séquito do Senhor, ele está estabelecido na vida da igreja, né? Porque é uma igreja que foi chamada para testemunhar, né? Para anunciar, para levar uma mensagem àquele que está sem esperança. Então, o caminho da igreja hoje, né, está cumprido, né? A igreja já está preparada. Isaías estava despreparado, mas o Senhor preparou, o Senhor renovou a vida dele, né? Então, ele fala sobre isso, né? Ele fala sobre essa experiência, né? E a palavra ainda diz o seguinte, ó: o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória. Então, não é a beleza hoje que há na vida da igreja, né? Eis que és formosa, amiga minha. Então, a beleza da igreja está realmente nesta operação do Espírito Santo, né? O renovo do Senhor todos os dias que alcança o nosso coração, né? Todos os dias há um motivo para que o homem, não é, se enfraqueça, sim,
mas todos os dias há um culto ao Senhor, onde o renovo do Senhor se faz presente, onde o Senhor nos coloca de pé, né? Onde o Senhor nos dá mais um fôlego, né? Um fôlego para caminharmos mais um dia na presença dele, né? Então, essa é a beleza da obra, é a beleza daquilo que o Senhor tem feito nesta hora na vida, né, do homem. Está fazendo todos, né, fez um dia em nós, está renovando nesta beleza todos os dias em nós, e muitos ainda o Senhor quer alcançar, né? Então, a beleza da obra é aí, né? Quando o homem poderia ser rejeitado por todos os caminhos que um dia ele resolveu viver, mas não, o Senhor não rejeitou, né? Antes que, mesmo que os seus pecados fossem como escarlata, né, tornarei como a neve. Mesmo que os teus pecados fossem vermelho como carmesim, tornarei como a branca lã. Então, não é? Então, é esta a operação do Senhor a nosso favor, e só temos que valorizar, né? Interessante, né, Rodrigo? É que o Senhor restaurou a vida de Isaías e o colocou também para ser usado como instrumento, né? E faz pergunta, né? A quem enviarei? Né? Isaías fala, eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, toda a operação que o Senhor fez na vida dele, de purificação, de libertação, de santificação, o tornou apto agora para realizar a obra do Senhor. Ele se colocou à disposição agora do Senhor para atender ao chamado, para realizar o trabalho que o Senhor tinha, né, designado para ele, né? Então é maravilhoso como Deus ele faz na vida do homem, né? Ele nos tira do mundo, nos liberta e nos capacita para sermos instrumentos em suas mãos, né? Perfeitamente. Agora, pastor Sérgio Gastaldi, o rei Uzias também é figura daquelas pessoas, porque nós lemos aqui em 2 Crônicas 26, no verso 15, até que nós lemos aqui, verso 16, desculpa, quando ele fala assim, até que, ou seja, até que o ego dele inflou, ele achava que não precisava mais de Deus, né? Ele achava que a partir dali Deus não era mais necessário na vida dele. Ele ia, tanto é que ele tentou influenciar no costume, não, no culto ali no templo. Ele tentou interferir, essa é a palavra. Ou seja, nos mostra também, muitas vezes, muitas pessoas que estão buscando o Senhor em busca de emprego, aí estão buscando o Senhor, até que o emprego vem. O emprego vem, a pessoa não vem mais, né? Eu estou buscando o Senhor porque eu tenho uma prova a fazer para passar na faculdade, na universidade, o Enem, até que consegue uma nota boa e passa na prova. Passou, não volta mais. Esse é o comportamento do rei Uzias também, né? Até que, ou seja, o homem acha que o homem busca o Senhor nos seus interesses pessoais, materiais, né? Mas olha, aquela palavra, louca, essa noite pedirão a tua alma, né? O que você tem preparado, para quem será? Então, é um comportamento também de Uzias na vida do crente. Nós estamos falando aqui para gente crente, né? Falando que pessoas que vão ao templo, assim como o rei Uzias, né? Mas que acham que em determinado momento da vida dele, Deus não é mais necessário, ou que ele mesmo governa a sua vida. E não é bem por aí. Essa palavra que você usou aí, eu vou me prender a ela, até que. Até que o rei Uzias, ele foi muito bem até que. Mas, como você bem falou, mas também tem o até que na vida de Isaías. Por exemplo, Isaías teve o até que dele também. Por exemplo, ele buscou uma forma de viver bem no reino do seu tio, né? Do rei Uzias. Só que chegou o momento, ele fez isso até que o rei morreu. E ele, olha só que interessante, ele até então, dá-se a entender, né? A gente pode entender isso, que ele estava descansado, né? Entre aspas também, num rei que estava leproso. E a lepra é tipo do pecado. Então ele estava. Só que quando o rei morre, a palavra fala assim, que naquele ano ele viu o Senhor. E como é que ele viu o Senhor? Ele viu o Senhor sobre um alto e sublime trono.
Ora, não é mais aquele rei, Uzias, no trono. Ele está vendo o Senhor no trono. Perfeito. Mas o Senhor não estava sozinho, diz a palavra que o seu séquito enchia o templo, né? O séquito, dei uma pesquisadinha aqui, né? É um grupo que segue alguém, geralmente um rei, um nobre, né? A rainha, equivalem a comitiva. É um grupo de pessoas que acompanha a outra e ou por obrigação, ou por civilidade, ou por amabilidade. Então o Senhor não estava só, o templo estava cheio de pessoas assim. E ele agora, ele vê a grandiosidade do Senhor Deus em detrimento àquele rei que ele estava acompanhando até aquele momento. Então ele acompanhou o rei Uzias, né? Viveu no palácio, até que o rei morre, mas ele vê o Senhor. E aí então cai um peso sobre ele. E ele diz, ai meu Deus, que vou perecendo, porque sou um homem, né, impuro os lábios. E agora os olhos dele viram o verdadeiro rei, né? Então ele se sente totalmente pequeno. Então quando morre o rei Uzias, quando ele deixa aquilo tudo para trás, ele passa a ver agora um novo parâmetro na vida dele. Ele tem um Deus, né? Ele tem um Deus que é poderoso, que tem muitos ao seu redor. Nosso Deus é poderoso. E aí ele toma uma outra postura agora, né? Então ele viveu aquela vida até que o rei morre. Né? Então ele deixa tudo aquilo e agora ele muda e ele se prontifica a levar a palavra do Senhor, né? Levar aquilo que Deus tinha a falar para o povo. E Deus passa a tarefa para ele. Agora ele estava pronto para ser uma bênção nas mãos do Senhor e levar a palavra de Deus ao povo. Amém. 7h18, passou rapidinho, pastor Humberto. Meu Deus do céu. A irmã Cecília Lagassi, que está lá em Oxford, na Inglaterra, diz assim, Kleber, a mensagem de hoje me fez lembrar de Pedro, onde em João 21:18 fala que antes ele fazia o que queria, mas quando verdadeiramente se converteu, deixou o velho homem para trás, agora ele seria guiado pelo Espírito Santo. É exatamente isso, né? Muda o falar, muda a sua postura, né? Porque Isaías, ele só viu e ouviu o Senhor quando Uzias morreu, né? E Uzias tem que deixar de conviver com a gente. Uzias ele não pode profanar o templo. E eu estou falando aqui do templo do Espírito Santo, que somos nós hoje, né? Onde é templo do Espírito Santo. Enquanto Uzias tem influência ou influencia aí no seu templo, não há crescimento, não há progresso, não há vida espiritual. É isso que nós estamos falando aqui para você nessa manhã. São 7h19. Já chegamos aqui na reta final, hein? Meu Deus, reta final do pós-madrugada de hoje. Deixa eu agradecer aqui aos pastores e eu vou pedir o pastor Humberto para estar orando, né, pelos nossos aniversariantes, a você que precisa de uma bênção do Senhor. E nessa manhã tem exames a fazer, decisões a tomar. E vou pedir o pastor Humberto para que esteja orando e colocando diante do Senhor esses nossos queridos irmãos. Feche seus olhos, se você puder. É momento de oração. Momento de oração. Senhor, nós oramos nessa hora, quando colocamos diante do Senhor, Deus, aqueles que estão passando por necessidades, Deus, e precisam do socorro do Senhor, principalmente, Senhor Deus, em relação às enfermidades. Lembramos aqui do nosso irmão Esse Ayolote, a nossa irmã Zilda Penha e tantos outros, meu Deus, que estão vivendo momentos difíceis, hospitalizados. Meu Deus, aqueles também que estão em casa, mas que estão acamados. Que o Senhor possa, meu Deus, enviar os recursos da eternidade, Deus, com a bênção da cura, e os seus filhos possam gozar de boa saúde. Amém. Dê uma bênção, Senhor Deus, também aos lares, meu Deus, aqueles que estão passando por apertos. Lembramos aqui especialmente dos nossos irmãos ali no sul. O Senhor possa estar abençoando, amenizando, Senhor Deus, ali as situações. Nunca falte, Senhor Deus, ali a assistência, meu Deus,
e que os teus anjos, meu Deus, possam cuidar de todas as coisas. Nós também queremos glorificar o teu nome, te bendizer, Deus, por aqueles que estão aniversariando. Meu Deus, lembramos aqui da nossa irmã Elô, nossa irmã Ineike, pastor Manuel Bento, a minha irmã Lúcia, meu Deus, e aqueles que nós não mencionamos aqui também, mas que sejam também abençoados. Meu Deus, aniversários de ano e também, Senhor Deus, de casamento. Que o Senhor possa, meu Deus, pôr as suas mãos e assim o nome do Senhor seja grandemente glorificado. Abençoa-nos, meu Deus, ainda no restante desse dia. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. 7h22, 7h22, horário de Brasília. Lembrando que amanhã teremos seminário, pastores, ungidos, obreiros, a partir do Manaim Domingos Martins. E você vai poder acompanhar pelo YouTube, pela TV Manaim, também pela Rádio Manaim, pelos nossos canais digitais oficiais da Igreja Cristã Maranata, amanhã, a partir de 1h30 da tarde. Pastor Walter Plácido, muito obrigado pela vinda aqui nessa manhã. Bom final de semana, a paz do Senhor. A paz do Senhor, sempre uma alegria estar aqui falando sobre a obra, falando sobre a palavra do Senhor. Obrigado, pastor. Pastor Humberto Ferreira, hoje o senhor vai estar no Manaim na semana? Vai subir hoje? Sim, amanhã cedo. Lurdinha? Estamos subindo amanhã cedinho. Amanhã, vou amanhã, né? Amanhã. Amém. Teremos seminário, teremos pastores da Venezuela, de outras partes do mundo conosco. Fiquei sabendo, me deram essa informação aqui. Que bom. Vai ser uma bênção. E glória a Deus. teremos mais ou menos 700 irmãos do Nordeste. Olha que coisa boa. Meu Deus do céu. Coisa boa, né? O Nordeste presente, né? É verdade. Do nosso povo lá de Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte. Pastor Marçal vai estar feliz. Ó. Certamente. Mas amém. Nossa. Então será servido carne de sol. Isso. Não, como é que Cardápio do seminário final de semana, carne de sol. Ele tem um prato especial lá. Buchada de bode. Mas o nosso abraço aqui, né? O pastor Geraldo, o pastor João, que hoje está nos ouvindo, né? Então, nosso abraço aí, o pastor João. Tudo mais cedo. A Lúcia, minha irmã, também está aniversariando Parabéns, hoje. parabéns. O nosso abraço aqui também, a nossa irmã. E a área de Porto Santana, né? E lembrando aqui de Santana, a gente tem esquecido um pouquinho lá de Santana, mas é o tempo que às vezes não está dando. A nossa irmã, especialmente lá, a nossa irmã Ana Faria, que está sempre falando conosco, né? Fica aí o nosso abraço, né? As igrejas também que estão lá presentes, Retiro Saudoso e BA3. Amém. Grande abraço aos nossos irmãos aí de Santana, toda a região da grande Porto de Santana, Isso, né? Exatamente. E o Zé não tá cobrando. E o Taninho? O Taninho tá lá também. Tá bom. Sendo abraçado. Graças a Deus. Pastor Walter Plácido. Pastor Walter Plácido tá ali no Vale da Esperança, né? É ali? Sérgio. Desculpa, Walter Plácido. Pastor Sérgio Gastaldi, Eu perdão. fiquei olhando por Walter. De novo? Pastor Sérgio Gastaldi. O senhor tá ali no Vale da Esperança, é isso, né? Vale de Esperança. Leva o nosso Primeiras abraço aos igrejas irmãos aí da ali. obra, né? Ali, onde o senhor está ali como pastor, temos vários pastores jubilados, né? Ali, que tive essa informação. Sim. Alguns, né? Sim, nós temos ali hoje, atualmente, 3. 3. Né? 2 já Olha só. partiram, né? Uhum. Mas o Jair, pastor Jair, saudoso. Pastor Esmérito também, que já partiu com o Senhor. Uhum. Mas nós temos ainda ali aí o pastor Gilson Lírio, Sim. pastor altivo, né? Inclusive o pastor foi feito referência a ele, né? Sim, Ele verdade. que viu esteve presente naquele período daquela experiência, né? Da Manaim. Aquela da Bíblia, onde a Bíblia Isso. pegou fogo, não é isso, né? Ele foi um dos que viram, né? Que se acompanharam ali. E tem os pastores Teógenes também. Aliás, esses 3 pastores precisam de nossas orações, eles estão atravessando um momento de enfermidade. São já idosos, né? São idosos. Nós estaremos fazendo visita essa semana lá ao lares deles, né? Conforme a orientação do mês. Mas são servos ali valentes que estão ali conosco. E o Senhor tem abençoado até aqui. Mas precisamos estar em oração ainda. Vai a nossa saudação a eles também. Amém. Amém, querido. Não, leva o nosso abraço aos irmãos ali do Vale da Esperança. Já é Cariacica, né? Faz parte da Grande Vitória. A irmã Neide Meza, me desculpe se eu falei o sobrenome errado, né? É Meza com Z, então não é mesa, é Meza, enfim. Ela mora em Jardim Belo Horizonte, Presidente Prudente, São Paulo. Diz assim: Kleber, nessa manhã, nesse dia, Deus me revelou o rei Uzias na minha vida.
E creio que Deus vai cuidar dessa causa. Deus abençoe essa palavra de hoje. Amém. Um grande abraço, minha irmã. Ó, põe os dias para fora aí, tá bom? Deixa os dias Os móveis, não é? os móveis, tudo, toda a mobília. Os dias para fora. Pastor Rodrigo Marquesi, obrigado, pastor, também pela vinda aqui nessa manhã. Um grande abraço. Bom final de semana, pastor. Amém, glória a Deus, né? Não sei se vocês estão sabendo, mas nós estamos recebendo uma grande bênção ali na região de Serra, né? Agora nós temos 3 Manaís. É verdade, Camará. Camará, Sítio Esperança e Carapina, que e já Carapina. tínhamos. Isso, Exatamente. Então, um grande crescimento, né? Um amadurecimento, né? O Senhor tem nos proposto, né, um caminho mais amplo, né? Então, e segunda-feira agora teremos reunião com todas as professoras do Manaim de Carapina, às 19h30. Né? Então, o Senhor tem nos agraciado grandemente. Deus, né? Um abraço a todos, a paz do Senhor Jesus. O irmão Cristiano Souza, que mora em Afonso Pena, São José dos Pinhais, no Paraná, diz assim: Kleber, a palavra de hoje nos ensinou, ele está colocando aqui, que temos que tirar os ias diariamente, ou seja, todo dia da nossa vida, para viver a nossa vida alcançando a comunhão com o Senhor. Assim, tirando os dias da nossa vida, estaremos sendo agradáveis ao Senhor e ao Espírito Santo, e o Espírito Santo terá liberdade para atuar na nossa vida e podermos ver e ouvir o Senhor. É isso, é exatamente isso. É eliminar os dias da nossa vida aqui, né? E como Isaías diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Olha que glória. O momento que eu me arrependi dos meus pecados, isso, minha vida mudou. Mudou, né? É isso mesmo. Traduzindo em miúdos aqui, é isso mesmo. Meu casamento foi renovado, né? Meus filhos foram alcançados, foram salvos. Glória a Deus. É isso. Bom, 7h28, é ponto final aqui no nosso pós-madrugada. Lembrando a você que agora, daqui a pouquinho, às 8h, nós teremos a reprise do Chamados para Servir, que foi na última quarta-feira. Você vai poder rever, ouvir novamente os Chamados para Servir hoje. Lembrando que amanhã, aliás, hoje à noite, já teremos o culto a partir do Manaim do Mês Martins, ao vivo, lá do Manaim. E amanhã, a partir de 1h30, estaremos ao vivo, transmitindo o seminário lá a partir do Manaim do Mês Martins. A todos, a paz do Senhor Jesus. Amém.